Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro episódio Pode Debater. E hoje vamos falar sobre identidade e pertencimento. E hoje nós estamos com o nosso professor PH, vulgo Paulo Henrique. E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe esse tema, identidade e pertencimento, né? E a gente convidou a Manu porque ela é filha da nossa casa, ela estudou aqui, né? E a gente queria trazer essa ideia do que é pertencer. E para você saber onde você pertence, primeiro você tem que ter a sua própria identidade. E por isso a gente escolheu a Manu. Ela passou pelo mesmo processo que vocês passaram, as mesmas dificuldades e superou. Hoje é uma profissional muito bem sucedida, beleza? Então a gente vai dar a voz a ela vai se apresentar e espero que vocês gostem do nosso episódio, viu? Curtam, comentem e compartilhem. Manda para aquele seu amigo lá que não tá fazendo nada, sabe que não tá fazendo nada. Passa o link para ele. Boa tarde, gente. Meu nome é Emanuele. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Gostaria de agradecer a Paulo, a Escola Cornélio Diógenes também. Eu fui aluna da escola, a gente concluiu em 2013, né, Paulo? Então, a gente já tem 10 anos que concluiu o ensino médio. E, assim, é um tema que, na verdade, vocês vão perceber, eu como professora, eu adoro falar, então, já disse a Paulo aqui para me interromper, né, em qualquer momento, mas eu acho que realmente é um tema importante para a gente discutir, para a gente debater, né, que eu acho que esse que vai ser o foco aqui, na verdade. E é isso, eu sou professora atualmente, então eu vou com certeza abordar em algum momento a respeito disso, da minha profissão. Estou trabalhando com um grupo, na verdade, de jovem aprendiz. Então, são pessoas que também ainda estão na vibe que eu quero ser, em que eu quero trabalhar, tá? Então, eu espero suprir as expectativas de vocês, meninas. E para iniciar o nosso podcast, as nossas apresentadoras, né, a Lara e a Letícia, vão abrir uma série de perguntas, né? Porque professor tem que responder pergunta. E elas vão matar a curiosidade com uma série de questionamentos sobre identidade e pertencimento. E aí, Lara, o que é que você acha? O que é que você quer perguntar para o Manu? Manu, encontrar nossa identidade é muito difícil, principalmente quando a gente é um adolescente. E eu queria saber como você se descobriu na sua adolescência. Como você descobriu sua identidade? Assim, Roberta, é uma pergunta até um pouco peculiar, na verdade. Recentemente, exatamente há alguns meses atrás, eu estava no podcast da vida, né, gente, que hoje você não faz nada sem podcast. Lavando os pratos, como sempre, dona de casa também. E eu estava escutando um podcast da psicóloga Ana Beatriz Barbosa, né, já deixo aqui até a indicação, que ela é maravilhosa. E ela falou assim, Roberta, Deus te diz o que você deve fazer por meio dos seus talentos. Não estou falando aqui, gente, de religião, não, a gente não vai colocar isso em pauta. Mas eu, né, creio que Deus, na minha vida, ele é a base de tudo. E por muitas vezes eu me questionei no que eu era boa, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Só que eu sabia, Roberta, por exemplo, que eu era muito boa em apresentação, eu era muito boa em falar em público, eu era muito boa para escrever, eu gostava de ajudar os professores. E a docência, ela entrou na minha vida meio... Eu nem sei quando, na verdade, a docência entrou. Então, assim, observe no que você é bom. O meu conselho seria esse, né? Então, a nossa identidade, ela condiz muito com o que a gente gosta. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que me daria bem na parte da estética. Um exemplo, tá, gente? Por quê? Porque eu não conseguiria, sei lá, cortar um cabelo, não seria boa nisso. E se eu fosse trabalhar nisso, com certeza eu seria infeliz. Do mesmo jeito que tem pessoas, né, que se fosse professor, tem pessoas que chegam pra mim, Roberta, Letícia, Deus me livre de ser professor. Tá, mas eu gosto, então eu fico feliz com isso, né? Então, um conselho que eu dou, né, e que eu daria para os meus alunos, né, para vocês, é você descobrindo que você é bom. Tem pessoas que são ótimas fazendo unha, tem pessoas que são terríveis, eu, por acaso. Então, é um dom que essa pessoa tem, é um talento que essa pessoa tem. Então, o que é que você tá olhando as minhas? As minhas estão feias, mas eu vou fazer, segunda. A minha tá mais bonita, dá pra ver aí? Falso. Vou fazer a pergunta para os dois. O sentimento de pertencimento é muito importante para nos sentirmos conectados e valorizados na escola. Como vocês encontraram esse senso de pertencimento na escola? Vocês se sentiram acolhidos pela comunidade escolar? Aqui já fazendo o papel de entrevistado, né?
Eu acho que a gente passou pelo mesmo processo que a Manu descobriu juntos, porque a gente estuda junto desde a quinta série. Então, é um processo que a gente passou junto aqui na escola. A gente sempre fazia trabalho em grupo, viagens, a gente ia junto, trabalhos de sala, a gente fazia junto. Então, a gente meio que descobriu essa vontade de ser professor de pertencimento juntos. E eu acho que a gente meio que descobriu ali no segundo, terceiro ano, com aquele... A gente fez um vídeo, tá no YouTube também, se vocês quiserem ver. Não. Dois jovens em Espanha. A gente apresentava a Feira de Ciências todo ano, era a mesma dupla. A gente foi, apresentou, e era muito divertido, porque a gente estava ali conhecendo, aprendendo, buscando e se conhecendo. Cara, ela acabou de dizer dos dons. Olha, a gente falava muito bem, os professores falavam, não, dupla vocês dois, porque vocês conseguem ter esse entrosamento. Então, quando a gente percebe esse lado, que você tem um dom, que você gosta, que as pessoas gostam, que isso ajuda ainda mais, fica mais fácil de você descobrir seu caminho. Fica mais fácil de você ter o pertencimento. E o Cornélio sempre deu a oportunidade pra gente, isso que eu gostei muito. A gente chegou, a gente teve a oportunidade desde o primeiro dia. Então, o Cornélio sempre deu essa oportunidade pra gente. Eu acho que desde o primeiro, o grupo que estava com a gente sempre incentivou, vão, vocês conseguem, a gente consegue. E foi assim durante os 3 anos de Cornélio que eu tive por aqui. Foi muito, como eu posso dizer, eu senti que eu pertencia muito. A gente ajudava os colegas, a gente ajudava os professores, e isso ajuda muito. A gente se sentia parte, a gente estava conectado com a escola. Então, sempre que tinha uma competição, seja com outra escola ou entre a gente quer ganhar porque a gente é apoiado. Isso faz muita, muita diferença. Completando, na verdade, o que Paulo já respondeu, né? Faço das palavras deles as minhas. Mas uma coisa, assim, que eu sempre identifiquei, agora, né, já adulta, o que é que eu identificava muito? Por exemplo, eu fazia questão de, por exemplo, participar, eu fazia questão de ser amiga do professor, da professora, porque, às vezes, hoje como professora eu identifico isso. Tem aqueles alunos que a gente se apega mais. No caso, Letícia foi a minha aluna e eu criei uma amizade com Letícia, né? Então, assim, é a questão de você não estar só de corpo presente na escola, gente. Não é só você vir, aí você passa a aula, a professora aqui explicando e você no TikTok. Isso não é você pertencer à escola, entendeu? Você pertencer é você estar ali na aula. Ei, você pode... Me ajuda aqui a escrever alguma coisa na lousa. O aluno vai. Tem muitos alunos que são assim. Só que tem alunos, gente, que às vezes eu falo assim: tu lembra de fulano que estudou com a gente? Aí a pessoa diz: não, fulano estudou com nós, não, mas estudou. Só que aquela pessoa, gente, ela passou despercebida na vista de não sei quantas pessoas, né? Então, assim, essa pessoa, ela existiu dentro da escola, mas ela não pertenceu em nenhum momento, né? Então, hoje, como professora, eu vejo, assim, que, por exemplo, eu vejo que, às vezes, Paulo, entra uma pessoa, um aluno, aí viu o professor, eu não gosto de fulano. Cara, você nem teve aula com ela ainda, você nem conversou com a pessoa, você nem deu oportunidade, entendeu? E eu não faço isso com o meu aluno, eu não vejo você como um indivíduo qualquer. O que é que você pode me ajudar? O que é que você pode fazer? O que é que você tem de bom para oferecer? E trazer o aluno também. Aqui eu via muito isso no Cornélio. Tem alguns professores que já não são mais professores, né, Paulo, que foi do nosso tempo assim, mas eles sempre faziam questão, Manoel, pode fazer isso, Paulo Henrique pode fazer isso. Então, assim, eu teve um tempo que eu fui representante da CRED 11, que eu passei quase um mês viajando só representando a CRED. Então, eu viajava muito, eu apresentava trabalho. Então, nesse período, eu já me sentia... Eu fiquei, meu Deus, quando acabar o terceiro ano, o que é que eu vou fazer? Porque eu gostava tanto, né? Só que eu já estava no IF também. E a minha trajetória acadêmica dentro do IF foi do mesmo jeito, né? Só abrindo aqui um adendo, Paulo. Que eu entrei para fazer minha graduação, né, aqui no IFCE, aqui em Jaguaribe, e eu não tinha essa de, lá você entrava no primeiro semestre, professor A, Roberta, você não vai gostar dele porque ele é assim, assim, assado, mas eu nem tive aula com ele ainda, não tem como eu julgar uma pessoa que eu nem vi ainda, entendeu? Então, é criar vínculos, né, Paulo, que eu acho que foi uma coisa que a gente fez muito forte, tanto que quando a gente voltou, eu voltei como professora também, né, não foi falado, mas ano passado eu voltei como professora aqui do Cornélio, fui bolsista, né, da FUNCAP, a gente desenvolveu um programa aqui dentro do Cornélio que foi maravilhoso, por sinal, e os professores que estavam naquele tempo ficaram muito felizes, Emanuele foi aluna, Paulo foi aluno, então, assim, é uma forma de você ver que você pertenceu, não que você existiu, porque talvez se você for perguntar a um professor nosso, sei lá, do nosso tempo, fulano, você lembra daquele aluno tal? Não,
né? Então, assim, você não pertenceu, você só existiu dentro da sala e às vezes até com memórias ruins, até pro professor, né, Paulo? Eu vejo dessa forma. E uma forma do pertencimento, como é que ele fica na história? Eu não sei se você sabe, mas tem os nossos troféus todos ali. Eu passo ali e olho. Eu falo, olha, eu falo pro Honório, esse daqui a gente ganhou porque a gente fez um vídeo, esse aqui a gente ganhou porque a gente participou da feira, esse aqui a gente participou porque a gente recebeu um mérito por tal coisa. Então, fazer parte é também deixar uma história. Porque essa história me fez querer voltar para cá, para a Escola Cornélio Diógenes. Ah, Paulo, você sempre quis ser professor? Sempre. Mas eu sempre quis ser professor na Escola Cornélio Diógenes. Se você quiser olhar, vai ter no YouTube também. Tem 10, 11 anos eu falando, eu quero ser professor, mas aqui no Cornélio. Por quê? Porque eu sinto que eu faço parte dessa história e que a gente pode ajudar. E tenho certeza que a Manu sente o mesmo. Por quê? Foi algo que ajudou muito a gente no nosso desenvolvimento como pessoa. Eu acho que dependendo das voltas da vida, se o Cornélio não tivesse me ajudado, eu não estaria aqui, estaria em outro lugar. Porque a gente sabe como é a realidade. Então, esse pertencimento também ajudou na fuga da realidade que a gente tinha da nossa vida. A gente trabalhou, eu digo a gente porque as nossas histórias são muito parecidas. Eu e ela vendemos salgados na rua. E a gente sofria bullying. Corta não, é história, é superação. Então, a gente conseguiu superar isso. Por toda a dificuldade, porque você passar o dia na rua vendendo salgado é complicado. A gente passou por isso, você tem que superar isso, estudar, ajudar em casa, não sentir as pancadas que você leva para conseguir alcançar os seus objetivos, ou melhor, se sentir dormente, mas mesmo assim continuar, requer muita força. E a gente quer mostrar que é possível para vocês. A gente quer mais pessoas no mesmo local que a gente chegou. Caraca, que história edificante, viu? Eu queria saber... Oh, meu Deus do céu. Vai, pode. Pessoal, normal, viu? Podcast aí. Esse daí vai aparecer nos nossos cortes ou até no vídeo ao vivo. Vai lá. Eu queria saber as dificuldades que vocês enfrentaram ao longo desse tempo, porque eu sei que não foi fácil, né? Foi um grande processo para vocês chegarem até aqui. E tudo que vocês estão falando está sendo muito edificante para a minha vida. Assim, Roberta, eu acho que alguma das coisas que eu vou falar, acho que não só vocês, né, como quem está assistindo também, creio que vai se identificar em algum aspecto. Hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, fui para Fortaleza, vocês sabem, né, Letícia sabe, Paulo sabe, você sabe. Lá eu identifiquei assim, gente, ninguém quer saber da sua vida, tá? Ninguém quer saber o que você tá fazendo, mas todo mundo estuda, todo mundo trabalha. Então, as pessoas não se importam com a sua vida porque elas estão ocupadas demais na sua. Aqui, eu sempre falei isso para Paulo, eu via numa cidade pequena, às vezes, falta de oportunidade, certo? Vou explicar o que eu quero falar assim. Eu ficava, nossa, eu queria ser professora, mas como é que eu faço aqui? Eu queria fazer uma faculdade, mas aqui eu não vou conseguir pagar uma faculdade particular, um exemplo, né? Então, eu via que as pessoas aqui tinham uma mente muito pequena, Roberta. Então, assim, não, mulher, vá trabalhar ali no mercantil de fulano, no caixa. Não, mulherzinha, vá fazer um artesanato para vender. E eu disse, não quero. Não que seja ruim, gente, eu não tô falando isso. Todo emprego é digno, tá? Seja o que você for fazer na sua vida, se for digno, faça. Ponto. Eu tô falando, eu, Emanuele. Então, eu ficava assim, Roberta e Letícia, que, meu Deus do céu, o povo só pensa nisso. Ou, por exemplo, as minhas amigas, né, eu e Paulo aqui, eu nunca fui, nem tenho prazer em festa, essas coisas assim. Se você fosse estudar, o pessoal dizia que você era doido. Hoje em dia é do mesmo jeito, né? Não, você tá estudando, vai ficar doida. Era desse jeito, Roberta. Não, você tá estudando, vai ficar doida. Então, eram as pessoas pensando pequeno, as pessoas que estavam ao seu redor não queriam estudar, e você ali no meio, eu não posso cair, eu não posso, né? Então, assim, eu que sou pobre, de família pobre, né? Então, eu só tinha uma opção. Ou eu estudava, ou eu estudava. Não tinha a opção número 3, Paulo, pra gente, né? Estamos descobrindo ela agora. A gente tá tendo a oportunidade agora, mas a gente sempre teve. Ou estuda, ou estuda. Então, tinha as amizades que eu tive ao longo do tempo que não queria estudar, e tá tudo bem. Tinha pessoas que só viviam em base de festa, e tá tudo bem pra elas. Tem pessoas que se conformavam, Roberta, em se juntar com o namorado com 16 anos, que foi o tempo que a gente terminou, tinha 16, acho que Paulo tinha 17, e tá tudo bem. Se juntou com o namorado novo, hoje tem 3, 4 filhos, não tem nada na vida. Aí, eu sempre pensei, vou estudar. Minha mãe, Roberta, Paulo, né, vivia lá em casa, ele sabe.
Minha mãe limpava a casa dos outros. A gente chama de diarista, né, hoje. E ela me levava quando eu era mais nova, pequena. E eu ficava, meu Deus do céu, isso aqui não é vida. Eu já tinha essa consciência de que... Eu disse, gente, isso aqui não é pra mim. Eu tinha preguiça de arrumar meu quarto, né? Minhas coisas, imaginar as coisas dos outros. Na minha cabeça, eu já pensava assim, né? Então, eu disse, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu usei isso como um gatilho. Eu disse, não, isso aqui eu não quero. Então, eu vou estudar. Quando eu comecei a fazer a graduação, eu trabalhava de manhã, de tarde, e minha faculdade era de noite. Muitas vezes, Roberto, eu tinha que escolher, ou eu merendava, ou eu tomava banho. Porque se eu merendasse, não dava tempo de tomar banho. Se eu tomasse banho, não dava tempo de merendar. Então, às vezes, não era nenhum dos dois, porque às vezes nem dinheiro eu tinha pra comprar coxinha, pra comer. Não tinha. Então, eu ia, e na faculdade não tinha lanche ainda. E hoje, assim, eu sou muito feliz pela minha trajetória. E não é aqui que eu quero ficar. Vocês ainda vão me ver fazendo muitas e muitas coisas ainda. Isso eu falo não com tom de como é que a gente fala, Paulo? De prepotência, mas é como uma meta de vida, né? E às vezes, gente, chega assim no meu Instagram, eu sempre gosto de postar, né? Vale, mulher, tu teve sorte. Mulher, você é muito sortuda. Gente, eu estudava aqui no Cornélio, no tempo era só um período, né, Paulo? Eu estudava de manhã aqui no Cornélio, eu e Paulo, a gente já... Aqui não era escola tempo integral ainda. De tarde, eu era bolsista no IFCE e de noite eu fazia um curso de eletromecânica. Então, eu saía de casa 6h30, né, Paulo? Nós pegava o ônibus, 6h30, 6h15, e eu chegava em casa 10h15 da noite. Isso eu com 16 anos, 15 para 16, né? E as pessoas olham hoje, vale, mulher, você teve sorte. Vale, mulher, você é muito sortuda. Aí eu fico só pensando, minha filha, eu já fui dormir tantas vezes chorando porque eu não fui bem numa prova, porque eu não consegui passar numa seleção de mestrado, por exemplo. E as pessoas não veem, gente. A pessoa vê o brilho aqui, o que é que tá acontecendo, mas por trás, sabe? E assim, o que eu falo muito para os meus alunos é, coloque uma pessoa que vocês têm como meta. Então, eu tenho como meta ser uma pessoa igual a Letícia. Então, o que Letícia tá fazendo? Letícia estudou? Pois eu vou estudar. Letícia trabalhou? Pois eu vou trabalhar. É assim que eu vejo. Pelo menos, eu tento me espelhar em pessoas de sucesso. Porque se você chegar aí pra mim... Nossa, eu vou ser muito polêmica, Paulo. Você vai ter que cortar horrores. Pode ser polêmica, é bom. É bom pros views. Não, é porque às vezes tem os alunos... Ai, mano, a TikTok e tal. Olha aqui, não sei o quê. Não tô discriminando, gente. Eu tenho um TikTok. Eu adoro TikTok. Perder, às vezes, horas no meu TikTok. Mas eu fico pensando no que essa pessoa tem pra, assim, fazer um proveito na minha vida, gente. O que essa pessoa ela pode me passar, Paulo? Qual foi o livro que ela leu que a gente pode sentar e conversar, entendeu? Então, assim, gente, é as pessoas que você se espelha. Então, eu tinha muito... nossa, eu quero ser igual a minha professora tal. Eu tive uma professora, Edline, que ela era da minha idade, eu estudando e ela dando aula. Aí eu ficava, meu Deus, eu quero ser igual a essa mulher bem novinha, professora. E eu fui, né, que hoje eu entro na sala, o menino, tia, tem quantos anos? Aí eu minto, né, eu disse, não, eu tenho 20. Não, tia, fala sério, você é 21. É bom ser confundido com o aluno. É bom ser confundido com o aluno, quer dizer que eu consegui, né, então entrar nova ainda. E é isso, eu acho que é você... Tem desafios, claro que vai ter, gente, mas é você focar lá na frente. Né? Então, esse ano eu vou fazer Enem. Gente, o Enem é o mínimo dos seus problemas. O Enem é ótimo, faça o Enem. O Enem é uma porta de entrada para concurso público. Assim, você fazendo o Enem, você faz um concurso assim, né, tranquilo, porque é até mais questões, na verdade. Eu acho o Enem, né, hoje. É a prova inicial. É a prova inicial, exatamente. Então, assim, gente, tem coisas que a gente tem que usar como um gatilho para ir lá na frente. Eu vejo dessa forma, Paulo. Assim, falando sobre dificuldades, eu sou o professor delas duas de matemática, eu já falei pra elas. Eu já contei minha história, eu acho que muitas vezes, eu acho que já tá ficando até repetitivo. Mas elas gostam. Assim, as dificuldades, cara, imagina você em Jaguaribe, 1 hora, que tinha dias que não tinha ônibus, você querer ir, dar sua monitoria e ter que andar a pé, do mutirão até aqui a escola, 1 hora da tarde, meio-dia. Essa é uma dificuldade física que a gente tinha de locomoção, e a gente fez muito. Não tinha ônibus pra vir, mas pra voltar também não tinha. A gente voltava a pé meio-dia, pegava essa reta todinha. Era legal, a gente se divertia, mas o sol ainda tava ali, não era algo simples. Eu acho que o que eu lembro mais de dificuldade que eu tive pra chegar onde a gente tá aqui hoje foi mais na faculdade. O ensino médio eu não ligava muito assim, isso daqui. Eu fazia porque eu gostava mesmo, sempre gostei e ainda gosto, então... Não era um preço muito alto, porque eu tinha diversão, eu gostava de estudar, gostava de vir pra escola, sempre fui muito apresentado, né? Então... Não,
Felipe, assim, não. Então, esse lado de sofrimento meio que foi coberto pra minha pessoa pelo meu lado que eu gostava, o lado apaixonado. Não tô dizendo que não teve. Teve, eu só não lembro. Tô sendo bem sincero. Mas na faculdade foi um pouco mais complicado. Por quê? Eu quis sair de casa, eu tive que sair de casa, eu tive que fazer faculdade em outra cidade. Então, eu saí daqui onde eu tinha a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, os amigos que eu gostava, ir para um local totalmente novo, onde eu não conhecia ninguém com 18 anos, foi um pouco complicado, porque eu não queria receber o dinheiro que a minha mãe podia para me ajudar. Então, eu sempre procurei me esforçar e dar aulas particulares lá. Só que tinha situações que a gente vivia que não eram fáceis. Por exemplo, você passar 2 horas com um menino, logo como foi no comecinho, pra ganhar 5, 6 reais. E aqueles 5, 6 reais você tem que comer no final de semana. Eu acho que minha mãe e meu pai nem sabem. Por quê? Porque a gente esconde, cara. Você é um cara de 18 anos. Vai pedir dinheiro pro seu pai e pra sua mãe? Isso pra mim era muito complicado. Como eu disse, eu sempre trabalhei desde pequenininho. A gente trabalhava, ia vender a coxinha, ia vender o salgado, ajudava a mãe em casa desde pequeno. Então a minha cabeça era do quê? Eu tenho que agora dar retribuição pra ela, eu tenho que ajudar ela, eu tenho que ajudar meu pai. Então a gente se submetia a coisas que, se a gente falar, parece até que é mentira, mas você ter que esperar no sol enquanto a mulher tá terminando de fazer não sei o que, ela fala: meu filho, não entra, não, fica aí fora. E você esperar meia hora, 1 hora no sol, porque a pessoa não quer deixar você entrar na casa dela, que ela te contratou. Preconceitos. Você chega numa cidade nova. Eu fui muito bem recebido, mas não quer dizer que toda a população vai ser do mesmo jeito. É uma cidade que eu amo até hoje, gosto muito. Mas tiveram coisas que eu passei que eu falei: meu Deus do céu. E eu acho que a dificuldade principal foi não me entender muito bem com o curso de matemática. A matemática eu amo, mas o curso, eu acho que eles estavam tentando mais me escolarizar do que educar. É, licenciatura. Eu acho que eles queriam colocar muitas coisas que, na minha visão, não tô falando que é certo, não tô falando que é errado, mas tem muitas coisas que o aluno não precisa passar. A gente tá no século 22, galera, não é mais século 21, não. A gente evoluiu muito, a gente tá em outro processo de desenvolvimento da humanidade. Século 21 ficou ali em 2014 e 2015. A gente chegou, a gente já passou disso. A gente já passou desse processo. Então, eu acredito, eu acho que em Manu também a gente vem numa vertente de transformação da educação. Eu comecei minha pós esses dias em meios digitais e inovação na educação. E eu vejo que o futuro da educação só tem mais para mudar. Eu acho que tem mais para trazer facilidade. Mas eu também vejo que tem um perigo para os adolescentes, porque o digital atrai vocês para um outro lado. Então, pode ser que vocês fiquem muito visados no prazer rápido e percam o prazer a longo prazo, que é o que vai dar o conforto para vocês, para os seus pais, para os seus filhos, para toda a família de vocês. Então é algo que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas. Sou professor delas no 3º ano e esse ano eu tô batendo muito na tecla, galerinha. A gente tem que fazer alguma coisa. Daqui a 6 meses vocês vão fazer o quê? Porque daqui a 6 meses que começa a dificuldade. Você vai querer ficar em casa com o pai, com a mãe te sustentando? Você vai querer procurar alguém para te sustentar? Você vai ter que se submeter a situações que você nem pensa ainda. Ah, eu quero ir trabalhar para fulano ganhar um salário mínimo. Não tem nada de errado. Agora, tem situações que você vai viver que você vai te fazer pensar: vale um salário mínimo para sofrer isso? Vale a pena? E a gente sempre teve essa cabeça porque a gente sempre confiou nos nossos professores. Eu gosto de falar muito dos nossos professores porque eles realmente ajudaram a gente chegar hoje. Eu falo do Osmar, da Marli, Josiane. São pessoas que eu levo para minha vida porque me ajudaram muito. Inclusive professores que eu tenho até hoje, que eu trabalho hoje. Niedia, Cindy, todos que a gente trabalha hoje, eles formaram quem a gente é hoje. Eles falaram: ó, foca nisso daqui que lá na frente você vai ter. E hoje eu tô tendo. Eu consegui ter minha casinha, a minha motinha, tô mobiliando minha casa toda, tô tendo outras oportunidades. Mas para isso eu tive que ser forte e passar pelas dificuldades. Que é algo que vocês vão fazer, e você que tá sentado ou deitado aí, viu, cara? Você tá sentado ou lavando os pratos. É, podcast. Eu vou falar que eu também faço isso. Eu faço horrores. Ela tá vendo, vida, você sabe que eu lavo os pratos de vez em quando. Então, ó, é a dificuldade que você vai passar. Se você tá sentado aí, acabou o 3º ano, ou até muito antes, você vai ter que tomar uma decisão da sua vida. Eu vou continuar onde eu tô, eu vou evoluir. E eu acredito numa coisa muito forte: a evolução é constante. Se você para de crescer, você definha e morre. É literalmente isso, eu acredito nessas palavras. Se você para de crescer, se você para de se desenvolver,
Ai, vai vir uma coisa, meu Deus, eu não gosto disso. Aí vem outra, ai meu Deus, eu não gosto disso. É tanto que eu acho que eu fico tão alegre dando minhas aulas, que vocês percebem, eu espero. Eu passo a aula sorrindo e os meninos lá, um PH para. Eu, não, galera, é legal, galera, vamos, desenrola. É, porque é divertido, é algo que me empolga, é algo que toca a minha alma. E é isso que eu quero fazer. Então eu acho que a dificuldade me dá o prazer de ter a segurança, de ter superado, me dá a segurança financeira, me dá a liberdade de ser quem eu sou, porque eu sou esse cara, eu gosto de ser animado, divertido, gosto de levar isso para as pessoas, e me deu ainda mais a chance de viver realmente o meu propósito. Eu acredito muito em propósito também. Por isso que quando eu conversei com o Regi, eu sugeri o tema identidade e propósito, que é para trazer para vocês essa visão. Quem é você, cara? O que é que você faz? Seu nome não é quem é você. O que você faz não é quem é você. Isso é uma resposta que você vai encontrar lá dentro. E leva tempo. É por isso que a gente trouxe esse questionamento, beleza? Porque, assim, com base de tudo que vocês têm falado, os jovens no dia de hoje, eles realmente estão sem expectativa de vida, sabe? Eu posso dizer que eles estão muito acomodados no lugar que eles estão, sabe? Não tem esse plano de crescimento. E eu queria saber alguma solução que, na opinião de vocês, que pudesse mudar isso aí na mente deles, sabe? Como eles podem encontrar a identidade deles, sabe? Não, eu gaguejei muito. Não, mas tá bom. tá ótimo. Eu já tenho uma... Deixa eu responder, Paulo. 50 centavos. Foi ótimo. Tava na cabeça. Mas ela foi ótima, viu? Ela foi ótima. Roberta, essa sua pergunta, ela é maravilhosa. E essa pergunta de Roberta, ela é maravilhosa. Por quê? Uma coisa que vocês vão falar sim ou não, né? Não precisa passar o microfone. Mas eu pergunto assim, Letícia e Roberta, vocês acham que a geração de vocês são de pessoas ansiosas? Muito. Beleza. Por mim, porque eu sou ansiosa. Pronto. Pergunta 1, vocês são pessoas ansiosas? Sim. Outra pergunta que eu queria fazer pra vocês duas. Vocês se comparam? Não vou falar assim, comparar Roberta com Letícia, Letícia com Roberta, mas vocês se comparam com gente que vocês veem aqui? Não. Porque uma coisa que eu vejo muito, Roberta e Letícia, entrando no que Roberta falou, né, na pergunta dela, é que às vezes você vê uma coisa aqui, Roberta, vale, fulano, mulher, fulano já tem esse celular novo, e acaba, é essa comparação que eu tô falando, entendeu? Então vocês não têm, ótimo, então vocês já estão 10% aí das pessoas que eu conheço, porque o resto, todo mundo, eu queria ser igual a fulana, fulana tem 14 anos, 15 anos, já é rica porque tem um TikTok aí que fatura milhões. Então, uma coisa que eu acho que, a primeira coisa é você não se comparar com isso daqui, essa realidade que você nem sabe se existe, né? O que eu falo muito para os meus alunos é assim, se você se conhece, você sabe do que você gosta ou não. Eu estava falando com um colega meu, que ele falou assim, um aluno meu, tia, o meu primeiro emprego eu saí, porque minha mãe me forçou a ir, eu não queria ir para aquele emprego, e minha mãe ficava, que você tem que ajudar, que você não sei o quê, a mãe dele ficava, tipo, né, brigando com ele, sendo que ele ainda, no tempo, era de menor, e a mãe... E, gente, a gente sabe que, claro que tem situações que a mãe realmente precisa da ajuda do filho, né? Enfim, ele foi para esse emprego, teve vários e vários problemas. Aí depois ele saiu e começou a estudar para concurso público, né? E ele disse que gostava de estudar, ele gostava de saber daquele conteúdo. Enfim, ele passou, hoje é servidor público e tudo mais. Mas olha só aonde eu quero chegar, gente. Ele foi forçado a fazer uma coisa que ele não queria. E ele sabe, ele foi forçado por uma obrigação que ali a mãe deu. Não, você vai ter que fazer, que você vai ter que ajudar em casa, você vai ter que pagar uma água, uma luz. Essa pessoa ficou tão bitolada e começou a se comparar. Então, meu Deus do céu, Letícia tem 20 anos, né? Tô dando um exemplo, acho que Letícia, sei lá, 25... Letícia tem 25 anos. Letícia tem 25 anos e já tem um carro. Mulher, Letícia todo mês troca de celular. Letícia tem isso, só que você não sabe o que existe por trás, né? Amém, né, Letícia? Ei, venham bênçãos, venham energias. No caso, assim, as pessoas se comparam, eu vejo dessa forma, eu, Emanuele. Apesar da minha área ser na área de gestão, na área de tecnologia, a minha especialização é na área da docência, né? Manu Freire da educação sou eu. Eu tenho um nome. Minha área, sendo na área de tecnologia, eu amo a área da psicologia. Eu leio livros de psicologia, eu compro só para ler, para ter entendimento, porque eu acho que é uma coisa fascinante, gente. Porque a gente fala muito do século da depressão.
os alunos é tudo triste. Meus alunos, você sabe qual é o segredo para um aluno gostar de você? Dê atenção. Não, converse. Letícia, fez o que hoje, Letícia? Letícia, eu vi que você postou um negócio, era o quê? Letícia, não sei o quê. É você ter relação, gente, um relacionamento interpessoal, você conversar, uma comunicação. Porque às vezes o menino tá tão bitolado nisso daqui, aí a mãe não liga, o pai não tá nem aí, não tem irmão, aí o menino chega revoltado na escola, frustrado, quer descontar em aluno, quer descontar em professor. Então eu faço logo assim, se realmente, gente, não tiver como você ver que tem uma pessoa que é muito fechada assim, que não quer, Roberta, que não quer conversa, eu deixo. Eu não fico forçando a barra, não. Mas a oportunidade que eu tenho, uma brechinha pra fazer amizade, conversar com o aluno, eu faço. Ali, gente, muda a vida de uma pessoa, você conversar, você dar um abraço num aluno seu. Então, eu acho assim, que é você, na verdade, é você manter relações, não se comparar. Eu vejo dessa forma. E complementando o que o Manu falou, tem muita gente hoje que acha que ter um iPhone é ter presença. Chegar num lugar, tirar um iPhone do bolso é ter presença, mas não. Tem muitos jovens hoje em dia que quer ter a coisa, só que o pai não pode ter, não pode comprar. Tem muita gente que pensa nessa base, assim, que todo aluno. Eu tiro por mim mesmo. Tem hora na sala que dá aquele cansaço, porque um dia inteiro numa sala de aula cansa. 9 aulas por dia. Eu tiro por mim. Tem dias na sala de aula que eu tiro pra dormir uma horinha e pronto. Mas tem aluno que é direto no telefone, você dormindo. Não presta atenção numa aula. O jovem de hoje em dia só quer estar conectado na internet. É internet, pronto. Não vê o futuro, não vê o daqui pra frente. A vida dele é no telefone. Eu penso que se não existisse muito esse espaço de tecnologias hoje em dia, os alunos seriam muito mais focados e tudo mais. Acho que teria muitas mais oportunidades nos alunos e tudo mais. Infelizmente o sistema tem tomado de conta, né? Mas eu acho que, só complementando um pouco o que a Letícia falou, eu acho que realmente a tecnologia é muito boa. O problema é o excesso que ela está sendo usada. Voltando aqui para falar um pouquinho dos nossos jovens, né? Quando eu era estudante, a gente realmente não tinha tanta tecnologia quanto vocês têm hoje. A gente tinha Orkut. Vocês sabem o que é Orkut? Pesquisa aí pra você ver o que é. Não tinha telefone, não. Tinha não. A gente não tinha telefone. Um telefone era caríssimo. Não. Não, de brinquedo. A gente não tinha. Brinquedo, o que é brinquedo? Pra você ter noção, o que eu tive de tecnologia foi um PlayStation 2 em 2007. Ah, PH, mas você tinha um PlayStation 2 em 2007? Tinha. E já tinha 1 ano que eu vendia coxinha. Então, o dinheiro guardado, viu, querido? Até hoje a gente tenta guardar pra conquistar as coisas. Pra falar dos jovens de hoje, eu quero falar um pouco mais do lado humano, assim. Por quê? Não é fácil você encontrar motivação. E ninguém tem o poder de lhe motivar. Ela pode gerar uma faísca e aquela faísca colocar fogo na sua chama chamada determinação. Mas você ter consciência que você tem que se motivar é algo complexo. É só você olhar e olhar para nossa sociedade. Quantas pessoas são motivadas a fazer o que querem? Eu acordei hoje, eu já sabia o que ia fazer hoje, ontem. Por quê? Porque eu quero fazer bem feito, eu quero me destacar, eu quero dar o melhor para vocês. Eu me esforço porque eu quero o melhor para vocês duas, para todo mundo que tá naquela sala. Então, quando vocês vêm na sala eu brigando com o aluno, chamando a atenção, eu vou ser bem incisivo, porque eu quero causar essa chama. Ô, meu filho, você tá deixando o tempo passar, cara, você tá perdendo a oportunidade. A gente vê pelos nossos próprios amigos, pessoas magníficas e estupendas, que se tivesse a oportunidade que a gente teve de, mesmo que trabalhando, conseguir nos estudos, hoje seriam pessoas fantásticas na nossa sociedade. Então, uma pequena coisa pode fazer com que todo o seu futuro mude. Então, você ter esse entendimento e se motivar, ou seja, fazer o mínimo, cara. O mínimo decente, que é o que é difícil encontrar na nossa sociedade hoje. O mínimo decente. Qual é o mínimo que deve ser aceito? É triste a gente falar isso, mas é a nossa realidade. O aluno está motivado e tá eu acho ainda utopia. Mas é possível. É um caminho que pode ser encontrado. Complementando a pergunta, o que Letícia falou e o que a Roberta falou, né? Eu vejo assim, pessoal, tudo eu vejo que tem dois lados. Então, o celular, ele é bom, gente, é maravilhoso. Quem vive sem celular hoje? Ninguém, mas tem um lado ruim, né? As amizades, é ótimo, gente, você ter um amigo,
Mas aquele amigo que só sabe colocar você pra baixo, só chama você pra festa, pra beber, pra fumar vape, pra não sei o quê, não chama você pra ajudar uma prova, mas pra fazer coisa errada, é todo dia ali na sua porta, né? Tudo tem um viés e cabe a você escolher. Não estou dizendo a vocês, gente, ó, se afunde nos livros, vão estudar. Não, gente, isso aí nem é saudável, na verdade, né, Paulo? Vão viver a vida de vocês, mas tenham equilíbrio. Porque, assim, quando termina o terceiro ano, né, que já tá terminando, os meninos estão terminando, é você por você. Se você tiver uma oportunidade, uma chance, assim, uma bênção de Deus de ter uma família que tem uma estrutura boa, que é difícil hoje em dia, você ainda pode ter ali um suporte quando você faz uma graduação, por exemplo, né, Paulo? Mas depois é você por você. Então, assim, chega um momento, eu tenho alunos que terminaram no EJA, né, que falam, mano, eu me arrependo tanto no terceiro ano. Porque eu passei o primeiro e o segundo brincando. Aí no terceiro eu já não queria mais nada, eu saí da escola. Aí quando eu fiquei de maior, eu fui pro EJA, eu terminei, nem foi do jeito que eu queria, porque eu queria terminar com os meus amigos. Às vezes as lembranças, né, gente? Aí eu gostava tanto daquela turma. Então, assim, ó, da minha turma e a de Paulo, a gente terminou o terceiro ano, a gente tinha umas 40 pessoas dentro da sala. Brincando, não era, Paulo? Umas 40 pessoas. Muita gente. Aí hoje, se a gente acompanha, a gente tem Instagram, né? A gente vê como é que tá a vida das pessoas. Tem pessoas que estão do mesmo jeito que terminou o terceiro ano, gente. Não mudou. Tem pessoas que foram embora. Tem pessoas que são bem-sucedidas tem pessoas que são empresárias da nossa turma. Tem pessoas que se tornaram professores. E aí, gente, é um leque, né? É um leque. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão do pertencimento, vocês agora, peraí, do que é que eu sou boa? Eu sou boa em falar. Então, você já usa isso a seu favor. Eu sou uma pessoa que eu consigo manter relações, eu sou uma pessoa que eu sou focada. Então, o que é que você pode aproveitar disso? Fazer uma graduação, né? Estudar, enfim. Essa questão que, só para complementar que a gente estava falando dos usos dos eletrônicos, no nosso tempo, gente, até um computador era aqueles... Como é que a gente chama, Paulo? Gente, era a internet assim, horrível, né, Paulo? Nem tinha muito... A gente geralmente... Você tinha que pagar 1 hora para carregar e 1 hora depois para assistir. A gente vivia em lan house, então a gente às vezes não tinha dinheiro para estar em lan house, né? Então a gente... Realmente. E tinha uma coisa que eu achava muito legal, não sei se ainda Paulo lembra, mas aqui no Cornélio, se vocês voltarem aí no Facebook, tinha o negócio do aluno leitor. Que o aluno leitor ganhava um prêmio, tipo assim, o aluno que mais leu durante o mês. Aí eu não sou competitiva, vocês sabem, né? Não sou, imagina. Aí eu fazia questão, me matava de ler. Lia. Isso, com Marli. Aí, Marli, eu li tantos livros. Aí ela, você não pegou da internet não, né, Manuela? Eu disse, não tem nem internet, como é que eu vou pegar? Mas eu gostava. E, gente, vocês acreditam que foi disso que me inspirou a gostar de ler? Porque hoje, vamos supor, eu tô aqui na bike, aí eu pego um livro e vou ler. Aí, lá em casa, aí eu completei ano, o que é que você quer? Aí eu mando meu carrinho da Amazon. Tá aqui, meu carrinho da Amazon. Aí é só livro, né? Então, assim... Pode, naquele tempo, eu ter achado que era só uma competição interna, porque eu era competitiva, né? Claro. Bem pouquinho. Mas me instigou hoje a fazer uma coisa diferente. Aí, se eu falar e chegar assim pra você, eu gosto de ler. Aí a pessoa, essa mulher é doida. Quem é que gosta de ler? Né? Qual foi a última vez que você leu um livro por livre e espontânea vontade? Então, assim, essa questão, né, de tudo ter um porquê, na verdade, né, Paulo? Eu acho assim que tudo tem um porquê. Eu acho que vocês estarem aqui hoje com a gente tem um porquê, né? Eu conheci Letícia. Letícia era minha aluna. De cara, a gente já se identificou muito, muito. Outros alunos também da turma da Letícia, eu estava até falando que a turma dela era boa. Então, tem um propósito. Então, a gente ter 17 anos de amizade e ter vivido muita coisa junto tem um propósito, né? A gente tem de amizade a idade dela, você falou que a gente é velho. Ai, droga! Não, a gente tem 7, né, Paulo? 7. Entenderam errado. Era 7, gente. Paulo, e você? Qual é a sua identidade? Olha, eu tenho uma resposta. Acontece. Eu sou um cara que erra e não tem medo. Então, resposta, tá errado? Tá errado. Mas é assim que você aprende. Ninguém vai chegar e achar o caminho certo da primeira vez. Então, qual é a minha primeira identidade? Eu não tenho medo de errar. Se você quer me ver errar, você se lascou, porque eu não tenho medo. Palavrão também, eu gosto de ser espontâneo.
Essa é a minha identidade. E eu me vejo, como eu me identifico, eu sou uma pessoa que veio pra cá. Eu já sei meu propósito, eu sou uma pessoa com sorte. Eu descobri meu propósito com sorte, viu? Bem novinho, eu descobri ele. E meu propósito, cara, é só ajudar as pessoas a serem felizes e descobrirem quem elas são. Quem eu sou é essa pessoa. E isso me faz feliz. Ah, PH, você tem sonho de ter um carro, uma mansão, um campo de basquete na sua casa, uma piscina? Claro que tenho! Mas ver as pessoas felizes me deixam feliz. E eu acho que, recentemente, maninha, sabe? Eu comecei a acreditar em Deus, tem uns 2, 3 anos, e isso me mostrou um outro lado meu que eu não conhecia. Eu comecei a pensar de outra maneira. E isso também é minha identidade. Eu vi que eu sou parte dele e que tá aqui agora é tá com ele, com todos vocês, com todas as pessoas. Então, esse lado de conhecer pessoas eu gosto muito. Muito, muito, muito. E Roberta, pergunta de $1 milhão. Quem é você? Qual é a sua identidade? Minha identidade é serva do Senhor. Sou crente do reteté, viu? Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo mesmo. Amo a palavra do Senhor e essa é minha identidade, serva do Senhor. Amo servir a Ele, amo a palavra, amo a presença, amo o Espírito Santo. E por mais que seja só um podcast, um momento simples, mas eu sei também que Ele está presente sobre esse lugar. É só isso, pessoal. Esqueceu de falar que é umas aulas de matemática. Ei, deixa eu falar. E PH, me deu um pontinho aí, viu? E você, Manu? Qual é a sua identidade? A pergunta de 1 milhão, né, Paulo? De dólares. Assim, se eu fosse resumir tudo, que eu sou muita coisa, né? Eu daria outro podcast, outra 1 hora aqui a gente falando. Mas eu falaria que eu sou uma pessoa objetiva e focada. Então, se eu tô falando pra você que daqui a 1 ano eu vou fazer isso, eu vou fazer e eu vou fazer acontecer, faça chuva, faça sol. Nem que eu reprove 35 vezes, nem que eu volte várias vezes, mas eu vou e eu faço. E faço muito bem feito. Só pra fechar o que a gente tava falando sobre essa questão, tudo na vida, gente, você tem que colocar um propósito. Vou usar aqui as palavras que a gente tá hoje, né? Um propósito, um objetivo. Então, se você tem como meta terminar a sua graduação, tem como meta fazer o Enem esse ano, tem como meta fazer o SPAES, estude e faça aquilo que você tem que fazer bem feito. Porque, gente, não há coisa mais triste do mundo do que você tentar fazer uma coisa de qualquer jeito, nas coxas, né, como a gente fala, assim. Porque, gente, você vai ficar triste, você não se empenhou o suficiente, e você vai começar a colocar a culpa em todo mundo. Ai, porque Deus não quis. Não, ai, Deus me ajuda a passar nessa seleção. Aí eu vou pro TikTok. Então, assim, Deus tá fazendo a parte dele quando eu faço a minha, né? Então, você não é só pedir, você também saber fazer. Então, a minha identidade, na verdade, é ser uma pessoa esforçada, é ser uma pessoa objetiva, né? Se eu tô dizendo a você que eu quero isso, eu quero e acabou, né? Quando começa o ano, se vocês olharem aqui nos meus blocos de nota, eu coloco várias metas que eu quero fazer durante o meu ano, né? E enquanto... É real, gente, isso aqui tem no meu celular. E tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando o checkzinho lá, né? E eu percebo quantas vezes metódica eu sou, porque se eu falo que eu vou, eu vou. Se eu falo que eu faço, eu faço. Faça chuva, faça sol, né? Então, às vezes também falta um pouco disso nas pessoas, a proatividade, né? Que às vezes você... É uma característica que hoje você nem vê. Você pede a pessoa fazer uma coisa, a pessoa, ai meu Deus, lá vai eu de novo. Ai, que não sei o que, ai, que tem que trabalhar. Assim, não tem nem a proatividade, às vezes, gente, de ser uma pessoa educada, né? Uma pessoa proativa. Bom dia, é a pessoa. Você serva da preguiça. Né? Você serva da preguiça. Acredite, serva da preguiça não vive bem, cara. Se você não tem essa proatividade que a Manu falou, você vai trazer o que esses sentimentos te trazem. Aí você fala, não é porque fulano é babão, não é porque fulano é assim, não, gente, às vezes fulano só é uma pessoa espontânea, às vezes fulano só é uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feito, né? E para encerrar, né, eu me vejo dessa forma, como uma pessoa objetiva, como uma pessoa expressiva, focada no que quer. E você, Letícia, qual a sua identidade? Conte aí pra gente, mulher. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Essa é a minha identidade. Eu gosto muito de fazer maquiagem. Eu me esforço nas minhas coisas também, quando eu vou fazer alguma coisa. E eu acho que essa é a minha identidade. E a sua? Qual é a sua identidade? Obrigada, pessoal, por vocês terem assistido a gente. É isso, um beijo. Eu espero vocês no 4º episódio que vem aí com tudo!